Entendo. Não, eu entendo o que você está falando. E de maneira mais recente, agora o Richard Williamson também, que foi expulso da fraternidade, e de lá já sagrou 6 bispos e por aí vai. Então, 3 para um lado, 3 para o outro. Eles não estão em comunhão nem entre eles. Então, veja você que, assim, como que você faz numa situação como essa? Você não faz. Eu acho isso importante, dizer o seguinte, que eles não estão em comunhão nem entre eles, e assim, a resistência é cheio de conflito, cheio de problemas, e é um grupo pequeno. Eu acho que tem muito bispo, muito cacique para pouco índio. Tem essa expressão ali. Já uma série de divisões, e Dom Rodrigo e Padre Rodrigo já saiu dali, foi feito bispo, e vai embora. E aí, sob condição, supostamente sob condição, o italiano lá, o Viganò, e por aí vai. Eu acho que na fraternidade, a longo prazo, aí eu estou falando, sei lá, 15, 20, 30 anos, não sei, um desses 4 também pode seguir um caminho do Richard Williamson, que foi expulso por uma razão muito séria. Lógico, ele não foi expulso por ter falado a situação contra o Holocausto, um revisionismo cretino, que, do meu ponto de vista, me reserva esse direito de dizer que é um revisionismo bastante cretino, mas por se voltar contra um igual, que foi o bispo Bernardo Salé. Gostaria de ouvir seu ponto de vista. Exato, que era o superior geral, que estabeleceu uma disciplina sobre ele, né, uma punição sobre ele por essa questão do Holocausto, por outras questões, né, outros atos de desobediência. Aí ele gerou um constrangimento também para Bento XVI. Nosso Deus do céu, Bento XVI. Não, você imagina uma situação como essa. Bento XVI é um papa alemão, loiro do olho azul. E ele levanta a excomunhão da fraternidade, e no mesmo dia do levantamento da excomunhão, no mesmo dia, a televisão sueca divulga uma entrevista onde Richard Williamson faz aquele revisionismo do Holocausto, e Richard Williamson, um homem também loiro do olho azul, numa entrevista gravada na Alemanha, com um papa alemão também loiro do olho azul. Então, assim, que coisa maluca, assim, o constrangimento assim foi surreal. Mas é verdade que ele não foi expulso por causa disso. É que a maneira como a fraternidade lidou com ele naquele momento gerou para ele um constrangimento pessoal muito grande também. Ele não se sentiu abraçado pela fraternidade por aí. E ele... Não, mas que bom que a fraternidade não fez isso. Exato. E aí ele começou a desviar-se paulatinamente da liderança do Bispo Felé, e em determinado momento o Bispo Felé estabelece uma restrição para que ele não saísse por aí crismando os fiéis das capelas da fraternidade sem o mandato apostólico dele, e ele desobedece. E essas crismas que resultaram na expulsão dele, você sabe onde foi? Aqui no Brasil. Em Friburgo, inclusive. Em Friburgo. Mas tem um personagem que eu estou lendo artigos sobre ele, me parece um personagem bastante razoável, que é Dom Lourenço, que foi quem escreveu uma carta, um artigo, que eu gosto de classificar como uma certidão de nascimento da divisão da fraternidade aqui no Brasil, onde ele, em setembro de 2012, ele faz uma denúncia, assim, uma crítica pública a Richard Williamson e a Dom Tomás, por louvar o Richard Williamson e descredenciar a autoridade da fraternidade. E Dom Tomás, lamentavelmente, porque eu particularmente assim, gosto de Dom Tomás, mas eu acho uma pena que Dom Tomás tenha seguido o Richard Williamson. Enfim, eu particularmente acho o Williamson assim, a personificação da cretinice. Eu acho aquilo, assim, eu particularmente ainda tenho muita tolerância e condescendência com a fraternidade por uma série de questões pessoais, mas o Williamson me parece a personificação da cretinice. E eu lamento muito que Dom Tomás tenha seguido o Williamson. E esse artigo que Dom Lourenço escreveu me parece, assim, a certidão de nascimento da divisão da fraternidade no Brasil e o nascimento da resistência no Brasil. Eu tenho essa impressão. Não sei se você chegou a ler alguma coisa, viu alguma coisa. Eu já li, eu conheço esse artigo, eu conheço essa parte da história também.
só pode acontecer isso sem um primado divinamente instituído, sem uma autoridade suprema para a solução de controvérsias. Você tem uma perpetuação do cisma. Só pode acontecer isso mesmo. Então, o que você diz que você teme que esse seja o futuro da fraternidade, veja, se seguir o rumo natural das coisas, será esse mesmo. Ela pode até continuar existindo enquanto instituição, mas se você não se submete à jurisdição ordinária do Romano Pontífice, que é instituída pelo próprio Deus, por que você vai se submeter a qualquer preço a uma autoridade, a uma jurisdição fake, uma jurisdição que não existe, é uma jurisdição de consenso, é uma jurisdição ficta, né? É uma jurisdição consensual e que, portanto, pode simplesmente deixar de existir quando o consenso deixa de existir. A jurisdição do Papa não deixa de existir. Eu quero levantar uma bola, que também um prezado amigo, que é pastor presbiteriano, me disse assim, um pouco antes de conversar com você, ele estava citando um teólogo protestante chamado Paul Tillich, onde ele estava falando do estado de permanência protestante, que é exatamente essa inconformidade com as coisas diante do mundo e esta autonomia moderna em romper e juntar, romper e juntar, romper e juntar. E ele fala, eu na condição de um pastor presbiteriano, de um teólogo protestante, vejo exatamente esse movimento na fraternidade. E assim, Juliano, eu não apresento meu ponto de vista na perspectiva dogmática. Qualquer pessoa pode vir no meu canal e falar, você está certo, você está errado, eu discordo de você, eu penso isso, etc. Mas é como eu vejo, assim, e eu achei interessante essa fala desse pastor protestante, porque eu vejo tanto gente sedevacantista dizendo a fraternidade age igual a nós, como também um pastor protestante que me disse a fraternidade age igual a nós. E assim, eu do meu ponto de vista modesto, insignificante, falo, eu acho que a fraternidade está bastante, tem pontos de interseção muito significativos com protestantes, a quem ela tanto nega, e com sedevacantistas, a quem ou ela ignora, ou nega, ou ignora. Enfim, mas assim, esses dois grupos arrogam para si, assim, a fraternidade é igual a nós. Sim, mas o sedevacantismo e o lefebrismo, eles são novas manifestações de protestantismo. É por isso que existe essa interseção. É porque eles são a mesma, porque eles são o mesmo fenômeno. Não são as mesmas pessoas e não são os mesmos grupos, mas é o mesmo fenômeno. O fenômeno do cisma. Não é outra coisa senão isso. E é o fenômeno do cisma a partir do livre exame. No caso do protestantismo, do livre exame da escritura, no caso do lefebrismo e do sedevacantismo, o livre exame da tradição. Né? E veja só, Deus, ele é tão misericordioso que, para que isso não acontecesse, ele instituiu o sinal visível de unidade e de autoridade também em relação a essa questão, que é o magistério. Ninguém se torna católico colocando a Bíblia debaixo do braço e saindo por aí proclamando a doutrina católica, enfim, de viva voz, em nome próprio. Não. Assim também ninguém pode fazê-lo com a tradição. O que está na revelação, que se manifesta na escritura e na tradição, é transmitido, interpretado e guardado pelo magistério e por nenhuma outra autoridade além do magistério. Uma vez que você recusa o magistério e diz, não, eu vou direto na fonte, no caso dos protestantes, na escritura, no caso do lefebrismo e do sedevacantismo, na tradição, o fenômeno é o mesmo. Você faz a mesma coisa, você exclui a mediação da igreja, você exclui a mediação divinamente instituída da igreja no magistério para dizer para você o que é que está na escritura e o que é que está na tradição. Quando a igreja fala, é isso aqui, você fala, não, mentira, é aquilo ali. Acabou, você afastou. Uma vez que você afastou, você se tornou a autoridade magisterial nesse ponto. Só que você se torna autoridade magisterial no seu grupo, no seu círculo, até a página 2. Porque dali a pouco alguém vai olhar para você e vai falar assim, você é modernista, ou então você é liberal, você é isso, você é aquilo, quem está certo sou eu. E aí vai sair uma nova divisão, e depois outra, e depois outra, e depois outra.
o cisma ele é um poço sem fundo. É por isso que tem essas milhares de seitas protestantes, como, né, estão se constituindo cada vez mais seitas lefebristas, seitas sede-vacantistas e etc e tal. Eu acho engraçado, me lembro, né, de uma discussão pública que aconteceu entre o finado Olavo de Carvalho e o pastor Batista, se eu não me engano, ele é Batista, Iago Martins, aonde o Olavo de Carvalho, né, falava sobre isso, do protestantismo, e ele falava, poxa, existem mais de 33 mil seitas protestantes, e o Iago Martins respondia falando assim, mentira, falácia, isso é falso, é uma calúnia, existem apenas 9 mil. É mais ou menos o mesmo fenômeno, pô. É a mesma coisa que acontece aí, o cisma é um poço sem fundo. Eu também penso dessa forma, assim, há uma autonomia, porque nada é mais moderno do que a autonomia do indivíduo, nada é mais moderno do que a subjetividade do indivíduo. E essas divisões, elas são profundamente marcadas pela divisão cuja origem é a interpretação do indivíduo, a subjetividade do indivíduo, a autonomia do indivíduo. Por mais que queiram negar, então, chamar o Papa, a Igreja de modernista, eu verifico nesses elementos, nesse modus operandi da fraternidade e das suas crias, que não são poucas, que são cada vez mais numerosas, essa autonomia do indivíduo, essa faceta moderna, que é não se submeter à autoridade de Roma, entender que guarda a tradição, que guarda o verdadeiro magistério da Igreja, mas, enfim, estão repletos de divisão. Repare você que na declaração de 74, né, e é algo que os fiéis repetem, os fiéis no âmbito da fraternidade, no âmbito lefebrista, eles repetem muito, né, que quando Marcel Lefebvre ele invoca Gálatas 1:8, né, dizendo assim, né, a palavra de São Paulo, né, mesmo que nós mesmos ou um anjo do céu vos anunciasse um evangelho diferente, que ele seja anátema. O que é que não se explica para o fiel? É que o anátema é uma ação da igreja. O anátema é uma ação jurisdicional da igreja. O anátema, ele é uma condenação doutrinária. Então, veja só, se cada pessoa puder olhar uma na cara da outra e falar assim, você está anunciando um novo evangelho, portanto, você seja anátema, é uma selva. É uma selva. Então, em relação ao Romano Pontífice, ninguém pode fazer isso, porque acima dele não tem autoridade que lhe possa julgar. É por isso que ele é pessoalmente guardado pelo Espírito Santo para não cair da fé. Ele pode cair da caridade, pode cair da esperança, mas da fé não pode. Por quê? Porque o próprio Cristo disse a ele, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Então, veja, ele é individualmente, pessoalmente guardado pelo Espírito Santo para isso. Na Pastor Eternos é dito isso, né? Na Sé Apostólica, a fé não pode falhar. A Sé Apostólica é preservada pelo Espírito Santo para sempre, imune de todo erro. Então, essa é a doutrina da igreja. Ou você crê ou você não crê. Se você não crê, você deixa de ser católico, pô. Por quê? Porque você vai acabar incorrendo em cisma. E o cismático não é católico. Então, quando as pessoas dizem assim, não tem relação entre o lefebrismo e o protestantismo, porque o protestantismo nega dogmas e o lefebrismo não nega, mas é claro que nega. Tanto no motu próprio Ecclesia Dei, como agora, no decreto de excomunhão agora, repete-se a mesma palavra, negação prática do primado petrino. O primado petrino é dogma de fé. Você tem sim negação de dogma na fraternidade, no lefebrismo. Então é falso essa defesa, esse argumento de que nós não estamos negando nenhum dogma de fé. Primeiro, estão sim. Segundo, mesmo que não estivessem, estariam fora da igreja do mesmo jeito, porque o cismático não precisa negar dogma de fé. Basta se separar da autoridade do Papa ou do Bispo. Ele não precisa negar dogma de fé.
Isso está no Catecismo de São Pio X. Estão fora da Igreja Católica os cismáticos. Quem são os cismáticos? São aqueles que recusam obedecer o Papa ou os bispos em comunhão com ele, vírgula, ainda que não neguem nenhum ponto de fé. Então não tem para onde correr nessa questão. Uma vez que já foi julgada essa situação e apresentado o juízo da Sé Apostólica, contra o qual não há recurso, não tem mais o que fazer. Juliano, eu conversaria com você muito tempo, mas até mesmo para o bem da nossa live, para que as pessoas possam ver, né? Enfim, eu gostaria de ouvir as suas considerações finais. Nós já passamos aí 1h15 aproximadamente. Gostaria de ouvir as suas considerações finais e dizer que continuaremos a conversar sobre outros temas correlatos. Olha, primeiramente eu gostaria de agradecer a você pelo convite, como eu repito, né, e digo de novo, é uma alegria muito grande para mim estar aqui com você, é um prazer muito grande. De novo, gosto muito do seu trabalho, respeito muito o seu trabalho, me sinto honrado de ter sido convidado para estar aqui no canal. Eu não consegui, naquele momento, para não me distrair da nossa conversa, eu não consegui localizar rapidamente a página e o trecho onde Dom Marçal Lefebvre fala da nova eclesiologia, da nova igreja, mas eu vou te pedir uma gentileza. Quando a gente desligar aqui, assim que nós desligarmos essa gravação, eu vou localizar o trecho com calma aqui, vou mandar no seu contato. Eu gostaria que você inserisse na descrição do vídeo com essa observação a pedido meu. Você pode fazer essa gentileza para mim, por favor? Você faz o seguinte, o que está me ocorrendo agora, você faz vídeos, 1, 2 ou 3, ou quando você achar, vídeos de 3 minutos, de 2,58, que eu coloco no meu canal e coloco na minha página, porque ficam como shorts, para as pessoas verem. Vídeos de até 3 minutos. Assim, enfim, outras descrições, o que você julgar pertinente, etc., falando sobre isso, ou vídeo, lendo, se você julgar que são vídeos de 3 minutos é o suficiente, nós podemos fazer uma sequência de alguns 3 minutos para eu ir jogando no canal, porque aí entram como shorts. Beleza. Eu faço isso e a título de considerações finais, bom, eu me dirijo às pessoas que ainda não saíram da Fraternidade São Pio X e dos seus satélites, para que vocês considerem, né, os irmãos e as irmãs considerem essa questão com muita seriedade, né, considerem que se trata de algo oriundo do direito divino, não é uma mera questão burocrática, administrativa, jurisdicista, etc. Não, é uma questão de direito divino, faz parte da Constituição Divina da Igreja, ter uma instância última de solução de controvérsias. Uma vez que esta controvérsia já foi tratada pela instância última de autoridade da Igreja, a situação estabelecida é essa. Em sendo essa, não se pode escapar à autoridade de governo da Igreja. Então, veja só, a Sé Apostólica não apenas declarou, né, a excomunhão, não apenas dos envolvidos diretamente na sagração episcopal, mas também do clero que permanecer vinculado à Fraternidade São Pio X e também a excomunhão automática dos fiéis que permanecerem vinculados à Fraternidade São Pio X, e ordenou aos fiéis que saíssem de lá, obedeça esse comando da Sé Apostólica e procure uma outra forma de viver a religião nos moldes tradicionalistas. Existem outras formas de fazer isso em outros institutos, em outras comunidades, muitas vezes até mesmo em outras paróquias, né? Faça isso e não se permita sair da igreja numa situação como essa por conta de uma decisão injustificável, né, que é prosseguir com sagrações episcopais contra a vontade do Romano Pontífice. Quem me conhece, quem foi meu aluno, quem foi meu amigo, sabe que o meu contato está sempre aberto a todo mundo que procura, e eu lido pessoalmente com todo mundo, eu atendo o telefone, eu faço chamada de vídeo, eu converso durante dias a fio, todo mundo sabe que eu dou uma atenção pessoal. Então, se tiver alguma dúvida, quiser conversar, quiser perguntar alguma coisa, etc e tal,
pode entrar em contato. Pode entrar em contato que eu vou ajudar quem estiver disposto a receber essa ajuda para entender essa questão e tomar a única decisão certa, né, nesse contexto, que é afastar-se da Fraternidade Sacerdotal São Pio X para não incorrer na excomunhão lata sentença decorrente do cisma. Essas são as minhas considerações finais. Uma pena que a gente não tenha tido tempo suficiente para falar de várias outras questões, como, por exemplo, da questão da própria validade, né, das sagrações episcopais, enfim, e de outros temas, mas eu tenho certeza que nós teremos outras oportunidades no futuro para conversar sobre isso. Nós teremos. Por enquanto, esse primeiro momento, desejo falar sobre dessa dimensão do cisma e a sua justificativa sobre o cisma. Porque eu já, no meu canal, particularmente, assim, o YouTube ele meio que derruba, assim, a audiência não se sustenta por muito tempo. Eu já verifiquei que repartindo vídeos em temas complexos, por exemplo, a questão jurídica da validade, pegando temas e discorrendo sobre, eu tenho uma visualização, eu tenho um aproveitamento melhor. Isso aí, o YouTube me entrega esses relatórios de absolutamente tudo. E os shorts também, Juliano, assim, meu canal é absolutamente aberto, né? Você fazer vídeos de 3 minutos, 2,50 sobre temas complexos, e nós voltaremos a nos falar, porque durante muito tempo eu abri, meu canal sempre esteve aberto a diversos pontos de vista, e naturalmente o seu ponto de vista também, eu sempre repito, né, as pessoas com as quais eu converso, e a gente terá outras ocasiões de falar sobre, por exemplo, esse tema da validade, por que é válido e por que não é válido, e nesse aspecto eu acho fundamental o seu ponto de vista, porque eu não sei explicar. Não sei explicar. Vinícius, vai ser um prazer para mim. Mais uma vez eu te agradeço do fundo do coração, foi um prazer imenso. E eu estou às ordens sempre que você quiser me convidar. Para mim vai ser uma alegria muito grande, tá bom? Um grande abraço para você. Um abraço, meu irmão. Obrigado, tudo de bom, sucesso sempre. Boa noite. Boa noite.